Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e hoje vamos falar de uma estrutura isostática muito interessante para a construção civil, grelha. Olá, você que está aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nossa aula de hoje é a aula 03 de grelha. Então, você que está nos acompanhando, observe que nós já temos a aula 01, que é uma aula teórica sobre estrutura isostáticas grelha, a aula 02, que é referente à grelha engastada, e agora essa aula de hoje é uma aula referente à grelha triapoiada. Então vamos ver um pouco mais sobre grelha triapoiada. Vamos aqui para uma aplicação. Então, para a grelha triapoiada, determine as reações dos apoios e estabeleça os diagramas da força cortante, momento fletor e momento de torção. Então, vamos observar inicialmente que esta figura é uma figura que compõe exatamente uma grelha, onde essa grelha possui 3 apoios, por isso o nome grelha triapoiada. Eu verifico que os elementos dessa grelha estão todos eles localizados no plano XY. Eu observo que eu tenho cargas concentradas pontuais no ponto A, no ponto D e no ponto F dessa grelha. Então o que é que nós queremos inicialmente, amigos? Nós queremos determinar a força cortante, o momento fletor e o momento de torção. Mas para chegarmos na análise desses diagramas, é necessário determinarmos exatamente a nossa reação dos apoios. Então vamos agora determinar as reações dos apoios, observando as nossas condições. Quais são as condições? Primeiro, como eu tenho essa grelha toda ela, olha só, localizada exatamente no plano XY, eu tenho que observar as condições. Primeira condição, somatório dos momentos em x igual a 0, somatório dos momentos em relação ao eixo y igual a 0 e somatório das forças em relação ao eixo z igual a 0. Muito bem. Então, para ficar melhor, nós vamos simplesmente fazer com que cada um desses eixos aqui coincida exatamente com a direção do nosso eixo que nós temos, o nosso eixo tridimensional. Então, para essa primeira análise, eu vou simplesmente fazer com que, vou dizer que, obviamente, como vocês estão vendo aqui, que o eixo BC, ele está exatamente na mesma direção do eixo X. Então, eu vou para a minha primeira análise, dizendo que o somatório dos momentos em X é igual a 0, ou, na verdade, que o somatório dos momentos em relação ao eixo BC é igual a 0. Quando eu faço isso, eu vou simplesmente agora determinar uma das reações. Por quê? Quando eu chego a essa conclusão que o somatório dos momentos em BC é igual a 0, eu vejo que essa reação, a reação vertical de B, a reação vertical de C, elas não vão estar produzindo momento em relação ao meu eixo BC. Mas eu vejo que a força de 40 kN, de 10 kN, de 30 kN e a reação vertical em E produz momento. Então vamos calcular esses momentos. Então o momento da força de 40 em relação ao eixo vai ser quem? Vai ser 40 vezes 2. O momento produzido pela força de 10 kN em relação ao eixo BC vai ser 10K vezes quanto? Vezes 4. O momento da força de 30K em relação ao eixo BC vai ser quem? 30 vezes 4. Menos o momento produzido exatamente por quem? Pela força de reação vertical em E. E dessa forma eu consigo calcular o que eu chamo da reação vertical em E como sendo 60 quilonewtons. Muito bem, então olha você, eu já tenho assim uma reação vertical, certo, do apoio exatamente em E. Vamos agora para a segunda condição. Para a segunda condição, eu vou dizer que o somatório dos momentos em relação ao eixo Y é igual a 0. Então, olha que beleza. Quando eu faço isso, eu posso dizer então que o somatório dos momentos em relação, olhe, ao elemento CE, que está na direção de Y, é igual a 0. Então, eu vou ver que agora eu vou ter momento das forças de 40, de 10 e de 30. Vou verificar que a reação vertical em C e a reação vertical em E não produzem momento, e vou verificar que a reação vertical de B produz o que? Exatamente momento. Então, se eu quero agora os momentos da força de 40K em relação ao eixo CA, eu vou ter 40 vezes a distância da linha de ação da força ao eixo, que vai ser 2. Então, 30
vezes quanto? Vezes 2. 30 não, perdoe-me, 10 vezes quanto? Vezes 2. Aqui 30 vezes 2. E vou verificar que a reação vertical em B também vai produzir um momento que vai ser 2 vezes R de VB. Sendo assim, eu concluo que a reação vertical em B vai ser de quanto? 20 kN. É interessante verificar que vocês estão observando, olha bem, que determinadas forças estão produzindo momento no sentido horário e outras reações, outras forças no sentido anti-horário. Por isso nós estamos trabalhando com a convenção de um momento, certo, em um determinado sentido ser positivo, no sentido oposto ele ser o que? Negativo. Nesse caso aqui eu estou trabalhando com o momento no sentido horário positivo, sentido anti-horário negativo, mas tanto faz você simplesmente fazer ao contrário, não vai interferir em nada no nosso resultado. E a próxima condição, eu vou chegar à condição na qual eu verifico que o somatório das forças em relação ao eixo Z é igual a zero. Muito bem, se eu digo que o somatório das forças em relação ao eixo Z é igual a zero, eu vou simplesmente dizer o que? Eu vou dizer que RVB mais RVC mais RVE é igual a 40 mais 10 mais 30. Opa! Dessa forma eu consigo verificar que a reação vertical em C é igual a zero. Poxa, que ótimo! Então veja como foi tranquilo. Em cima das condições, certo, em que eu posso dizer que na grelha, certo, que se encontra com seus elementos, olha bem, no plano XY, eu posso verificar que o somatório dos momentos em Y é igual a zero, o somatório dos momentos em X é igual a zero e o somatório das forças em Z é igual a zero. E assim eu consegui determinar exatamente o que, amigos, as reações que eu tenho dos apoios na nossa grelha. Mas aí vamos agora para a segunda fase do nosso cálculo. A segunda fase do nosso cálculo é eu agora poder verificar as forças internas em cada elemento para assim poder simplesmente estabelecer o diagrama da força cortante, momento fletor e momento de torção. Então, nesse segundo passo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente separar cada elemento e fazer análise de cada elemento. Então eu vou separar o elemento AB, eu vou separar o elemento BC, o elemento CE, DE e EF. Então eu vou fazer os cortes em cada um desses pontos, perfeito? Então vamos observar que nesse momento simplesmente eu faço, olha só, esses cortes, eu passo a ter nesse momento aqui o primeiro corte. O meu primeiro corte foi um corte por elemento AB. Então eu vou fazer um corte do elemento AB que tem 2 metros para X maior do que 0 e menor do que 2. Então eu vou fazer um corte não em B, mas um corte próximo de B. Então quando eu faço um corte próximo de B, eu vou verificar o que? Que nesse ponto eu vou ter exatamente algumas reações internas. Eu vou ter cortante e eu vou ter aqui um momento de flexão. Por quê? Essa força de 40K, certo? Ela vai produzir um momento de flexão nesse ponto, correto aí? Então você vai verificar que eu tenho aqui, se eu tenho uma força de 40K, eu vou ter uma cortante aqui de 40K, pois o somatório das forças em relação ao eixo vertical tem que ser igual a zero, correto? Então aqui é a condição de equilíbrio para esse elemento. Então eu vou ter aqui a nossa cortante de 40 kN. Eu vou verificar que essa força de 40K em relação a esse ponto B, ela está produzindo esse momento, que é um momento de quanto? 80 kN. Então eu já verifiquei aqui que nesse exato momento, olha só que legal, eu tenho o que eu posso chamar exatamente de que, amigo? Das forças internas exatamente nesse ponto B. Eu tenho uma força cortante e tenho aqui um momento fletor de 80K. Então agora eu vou partir para analisar o elemento BC. Então para o elemento BC eu vou dar um corte sim, certo? Para o ponto onde vai ser um corte para X maior do que 0 e menor do que 2. Então X maior ou igual que 0 e menor do que 2. Então eu não vou cortar em C, vou cortar próximo de C. Então eu vou verificar que aqui em B eu tenho o que? Eu tenho essas reações, ou seja, se eu tenho esse momento em B aqui devido à barra B, eu vou ter um momento no sentido contrário. Aqui costumo dizer, uma ação e a reação. Se eu tenho uma cortante de 40 kN em B
na direção vertical para cima, aqui nesse ponto B eu vou ter 40, certo? Na vertical, porém para baixo. Além disso, eu tenho a reação do apoio, que é uma reação de quanto? De 20 kN. Então, quando eu dou o corte aqui, eu vou verificar o quê? Que vai aparecer uma cortante. Então, a cortante, ela vai aparecer em função do somatório das forças na vertical ser igual a zero. Então, eu tenho 20, 40 para baixo. Então, eu vou aqui ter como resultado, ó, 20 newtons, certo? Na vertical para baixo. Então, aqui em C eu vou ter o que? Uma cortante de 20C, certo? De 20 kN para cima. Então, essa cortante em C, ela foi, na verdade, ó, nós calculamos este valor em função de que? Do somatório das forças verticais serem iguais a zero. Então, eu tenho 20K aqui em B, para cima, eu tenho 40K para baixo. Então, eu vou ter aqui em C uma cortante de 20 kN. Muito bem. Mas eu tenho aqui, ó, agora esse momento aqui de 80 kN para a barra BC, ele representa um momento de torção. Então, obviamente, aqui em C eu vou ter o que? Um momento de torção de mesmo valor, porém o que? Sentido oposto, para que um anule o outro. Então, eu tenho aqui em C agora esse momento de torção. Eu vou verificar também que, olha só, se eu tenho, certo, uma resultante aqui, certo, de 20 kN verticalmente para baixo, essa cortante ela vai produzir exatamente um momento de flexão. E esse momento de flexão vai ser 20, que é resultante dessas duas forças aqui, para uma distância aproximada de 2 metros, eu vou ter essa cortante, esse momento, desculpe, eu vou ter esse momento aqui de quanto? 40 kN. Então você veja que aqui no ponto C eu tenho uma cortante de 20K, eu tenho um momento torsor de 80 e tenho aqui um momento de flexão de 40. Muito bem, agora nós vamos para analisar o elemento CE, a mesma coisa. Eu vou simplesmente dar um corte aqui em E e eu vou dar um corte para um X maior ou igual que 0 e menor do que 4. Então eu vejo que agora aqui no ponto C, o que é que eu tenho? Opa, lembrando que a reação vertical em C é igual a 0. Então eu vejo, se eu tenho aqui 20 kN na vertical para cima, eu vou ter aqui, ó, 20 kN na vertical para baixo. Se eu tenho esse momento torsor de 80 kN aqui, eu vou ter esse momento aqui, ó, de 80 kN, certo? Em sentido oposto. E se eu tenho esse momento de 40 kN nessa direção e nesse sentido, eu vou ter um momento de 40 kN na mesma direção, porém em sentido oposto, para que um anule o outro. Então você verifique que agora eu vou simplesmente analisar exatamente as forças internas nesse ponto. Então, como é que eu vou analisar as forças internas nesse ponto? Eu vou verificar exatamente que se eu tenho uma força vertical, certo? Essa força cortante de 20 kN na vertical para baixo, muito bem, eu vou ter uma força aqui, ó, que vai ser uma força vertical de 20 kN para cima. Se eu tenho aqui esse momento torsor de 40 kN nessa direção e nesse sentido, eu vou ter aqui, ó, outro momento torsor de quanto? 40 kN. Opa! Tá faltando aqui uma força, vamos colocar. Se eu tenho aqui, ó, esse momento, certo, de 80 kN, você vai observar o que? Que esse momento de 80 kN, eu obviamente tenho que ter aqui também um momento de 80 kN. Não tem problema, não coloquei aí, mas aí, ó, nós podemos verificar aqui. Vamos observar exatamente o que? Que essa força, é óbvio que essa força aqui, ó, de 20 kN, ela produz, certo? Exatamente, ó, para todo esse segmento CE, um momento aqui, olha, um momento aqui de quanto? De 80 kN, perfeito aí? Então você observa, você deve observar isso. Então vamos agora colocar esse momento então de 80 kN aí. Então vamos colocar. Aqui está, olha bem, o nosso momento em E aqui é sim de 80 kN, ok? Então você observa agora que dessa maneira eu consegui exatamente verificar todas as forças internas que estão agindo exatamente aqui, ó, no nosso elemento, que é o elemento CE. Muito bem. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente fazer, olha só, um corte. Olha que legal, nós vamos agora fazer um corte exatamente em quem? Nesse nosso elemento aqui, que é o nosso elemento DE. Eu vou fazer um corte no elemento DE, onde esse corte eu vou fazer aqui no elemento DE é um corte para x maior do que 0 e menor do que 2. Então, quando eu faço aqui esse corte, eu verifico o que? Eu verifico que eu tenho uma força de 10K
certo? Eu vou observar aqui, ó, que nesse ponto onde eu dei o corte, eu vou ter uma força cortante, muito bem, certo? E além dessa força cortante, eu vou ter também o que? Eu vou ter também um momento produzido por quem? Produzido pela força de 10K. Então, eu verifico que eu tenho 10, eu tenho para uma distância de 2 metros, eu tenho um momento de flexão de 20, então aparece aqui o meu momento de flexão de 20 kN e aparece aqui a minha cortante. Então, dessa forma aqui, ó, eu consigo verificar como se comportou aqui, ó, a força cortante, o momento de flexão nesse ponto que eu dei o corte, que olha você, foi um ponto para x maior ou igual que 0 e menor do que 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o elemento EF. Eu vou simplesmente dar um corte, olha bem, da esquerda para a direita para facilitar. Eu também poderia dar um corte, olhe bem, do ponto E para o ponto F, mas fica muito mais fácil você dar um corte da onde? Da esquerda para a direita. Então, se eu dou um corte da esquerda para a direita, eu vou observar o que? Que eu vou dar um corte nesse sentido. Então, quando eu dou um corte não em E, mas próximo de E, eu tenho 30K, e aí eu vou ter, se eu tenho 30K, eu vou ter uma cortante nesse sentido, que vai ser a minha cortante VE, e vou ter esse momento aqui de 60 kN, porque é o momento produzido por quem? Por essa força de 30K. Então, dessa forma, eu estabeleço todas as forças internas em cada um dos elementos da minha grelha. E aí eu posso agora tranquilamente partir para quê? Para a confecção dos nossos diagramas de força cortante, momento fletor e também de quem? Do momento de torção. Observe que eu coloquei aqui na nossa diagramação, certo? A nossa regra aqui, ó, da mão direita, certo? Para que você possa observar os sentidos anti-horário e o sentido horário, verificando exatamente aqui a ação de cada momento nos elementos da nossa grelha. Perfeito? Então, isso é importante porque agora eu vejo, olha só, aqui para o nosso elemento AB. Para o nosso elemento AB, eu vejo exatamente aqui, ó, começando em A. Eu tenho uma força de 40K para baixo, então aqui, ó, 40K. E aqui, ó, eu venho até AB com essa força cortante constante, depois subo aqui, verificando que eu tenho exatamente, ó, para o meu elemento AB, uma força cortante constante de menos 40 kN. Eu vou verificar agora aqui, certo? Exatamente para o elemento AB, como aqui o ponto B vai funcionar como sendo um ponto de engaste, então eu vou verificar que eu tenho em A, eu não tenho momento, certo? E vou observando que, devido ao nosso conhecimento de diagrama de gráfico de momento fletor, eu vejo que esse momento ele é negativo, certo? Ele é negativo, inclusive eu botei aqui, ó, menos 80, certo? Ele é negativo e ele vai crescendo linearmente do ponto A, que é 0, até o ponto B, onde obtém um momento de quanto? 80 kN. Então, verificamos que esse, ó, é um gráfico do momento, observando que o gráfico aqui do momento é negativo. Eu vejo exatamente que no elemento AB eu não tenho, olha que coisa interessante, eu não tenho um momento de torção, ou seja, eu não tenho um momento ao longo do eixo AB. Então, o gráfico do momento de torção aqui para o elemento AB ele não existe, perfeito? Vamos ver agora para o elemento BC. Para o elemento BC eu vejo que eu tenho uma cortante, olha só, eu tenho aqui 20K para cima, 40K para baixo, então eu vou ter 20K para baixo, então eu vou ter uma cortante negativa, constante de quanto? De menos 20 kN, muito bem. Eu vejo exatamente aqui, ó, que nesse ponto aqui em B eu não tenho momento de que, amigo? Eu não tenho momento de flexão. Esse momento agora aqui de 80 kN, ele passa a ser um momento de torção, que é um momento que está ao longo, ó, do eixo de BC, certo? Está exatamente na mesma direção longitudinal do elemento BC, então esse momento aqui não é momento de fletor, não é momento de flexão, isso aqui é um momento de torção, então eu vejo que o momento aqui é igual a 0, mas eu vejo que aqui agora em C eu tenho um momento de quanto? De